Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Gederson Freitas e hoje, 7 de agosto, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Ataques crescem 74% e Brasil tem 6 contas violadas por minuto. Hackers financiam operações usando táticas de hack comuns. E setor de manufatura perde cerca de 46 bilhões de dólares com inatividade. E eu começo com essa notícia que fala: ataques crescem 74% e Brasil tem 6 contas violadas por minuto. Mais de 110 milhões de contas vazaram no segundo trimestre de 2023, 2,6 vezes o número de violações no primeiro trimestre do ano. Ou seja, o segundo trimestre viu 210 contas violadas a cada minuto, contra 80 contas por minuto no trimestre anterior. Os dados são do relatório sobre o período elaborado pela empresa de cibersegurança Surfshark. O Brasil aparece em 10º nesse ranking, com 806 mil contas vazadas no segundo trimestre deste ano. Significa um aumento de 74% na comparação com o trimestre anterior e 6 violações por minuto. A América do Sul registrou um crescimento notável de trimestre a trimestre em contas violadas, de quase 90%, passando de 854 mil para 1,6 milhão. É um número muito elevado e isso significa ou nos mostra uma certa tendência. Não é novidade para ninguém que um dos principais vetores de ataques utilizados pelos criminosos são os vazamentos de credenciais. Seja porque alguns usuários acabam repetindo as senhas e aí tem bases vazadas e essas bases acabam sendo testadas pelos criminosos que percebem a reutilização da senha, seja por vezes pelas senhas serem muito óbvias e acabarem sendo deduzidas pelos criminosos, enfim, né, seja pelo motivo que for. O fato é que esse ponto é um ponto muito importante e é onde os criminosos estão levando muita vantagem. Qual é, se é que podemos chamar assim, qual é a medida aconselhável para esse tipo de caso? Bom, além das questões ligadas à conscientização, que são sempre importantes, a gente sempre precisa estar próximo dos usuários, trabalhando esses aspectos de conscientização, falando quais são as práticas seguras e como eles devem tratar os aspectos de senha, mas questões também como múltiplo fator de autenticação ainda são bastante importantes. Fora isso, questões relacionadas a monitoramento para detectar desvios ou comportamentos anômalos, de repente até uma estratégia às vezes de colocar algum usuário numa quarentena por conta de um comportamento estranho para validar se a pessoa é quem diz ser, se aquele acesso ele é válido ou não, etc. Acho que assim tem muitas coisas que podem ser feitas para melhorar, né, esses índices que são tão preocupantes. Hackers financiam operações usando táticas de hacks comuns. Grupos hacktivistas que operam por motivação política ou ideológica empregam uma ampla gama de métodos de financiamento para apoiar suas operações. A empresa israelense de inteligência cibernética Kela observa que, embora o hacktivismo pareça causar interrupção do serviço por meio de ataques distribuídos de negação de serviço ou danos à reputação por meio de vazamentos de dados, o modus operandi desses grupos de ameaças abrange um escopo mais amplo de atividades, incluindo táticas comuns de crimes cibernéticos. Essas táticas incluem roubar e vender dados, vender malware e licenças de botnet, exigir resgates das vítimas ou até mesmo oferecer serviços de aluguel de hackers direcionados a alvos sem significado político. Começando com o grupo pró-Rússia Killnet, a Aquila diz que os hacktivistas promoveram uma botnet para alugar em novembro de 2021, mas seus métodos de monetização se expandiram significativamente neste ano. O Killnet criou um serviço de aluguel de hack em março passado, anunciou um novo serviço de aluguel de DDoS em julho e lançou um programa de treinamento Dark School, vendendo 9 cursos de hacking para hackers interessados em maio. Também em maio, à medida que os seguidores do grupo cresciam no Telegram,
o QNet anunciou uma plataforma de troca de criptomoedas que cobrava uma taxa de serviço entre 3% e 4%. Entre novembro de 2022 e abril deste ano, o QNet foi observado tentando vender logs, dados e acessos a redes em seus canais no Telegram e no fórum Infinity, que pertence e é operado pelo grupo e também exibe anúncios. Por fim, o grupo tentou extorquir as vítimas para que pagassem resgate para impedir ataques de DDoS ou excluir dados roubados, como no caso do Rutor em agosto de 2022, Blacksprut em novembro daquele ano, o governo da Letônia, também em novembro, e a OTAN em abril deste ano. O Anonymous Rússia, outro grupo hacktivista pró-Kremlin, também teve atividades de monetização, além de ataques de DDoS com motivação política direcionados a países europeus. Em abril, o grupo deixou de solicitar doações para lançar serviços pagos, como o malware Tesla Botnet, anunciado no canal do grupo no Telegram. Em maio, o Anonymous Rússia anunciou o lançamento de um novo serviço de DDoS para atingir site Store claramente voltado para clientes do espaço da Dark Web. Outro grupo é o Phoenix, também pró-Rússia e com foco em DDoS, que inicialmente foi lançado como uma subequipe do Legion e que rapidamente adotou métodos alternativos de monetização, como a venda de dados roubados no Telegram a partir de março deste ano. As vítimas do Phoenix, que foram abertamente extorquidas no canal Telegram do grupo, incluem o escritório de advocacia Michele Bonetti e a empresa de telecomunicações Cellular Pacific. O líder do grupo também afirmou que eles oferecem serviços de DDoS de aluguel, enquanto ele oferece cursos de treinamento de hackers via Telegram por uma taxa de até $2.675. Em abril, o grupo Phoenix anunciou que iniciaria a transmissão de vídeo e áudios de seus ataques, permitindo que o lance mais alto acessasse a transmissão ao vivo. O Anonymous Sudan, um grupo hacktivista que surgiu em janeiro deste ano e tem laços documentados com o QNet, também vende dados roubados em seu canal no Telegram, segundo Aquila. Em março, o grupo tentou vender o que alegou ser dados roubados da Air France por $3.000, enquanto exigiu um pagamento de 3,5 mil da Scandinavian Airlines para impedir ataques. Em junho, o Anonymous Sudan anunciou que havia atacado a Microsoft e exigiu pagamento de $1 milhão para interromper os ataques DDoS que paralisaram os serviços da empresa. Em julho, o grupo anunciou a venda de um banco de dados supostamente contendo os dados de 30 milhões de contas da Microsoft por $50 mil. A Ervin Club é um grupo hacktivista ativo desde 2019 que luta contra o regime iraniano, lançando ataques de DDoS contra ministérios e organizações governamentais. Em abril, o grupo lançou um canal no Telegram baseado em assinaturas, $49, para vender dados roubados de seus ataques, explorações e vulnerabilidades mais recentes e muito mais. Por fim, o relatório da Aquila destaca o grupo hacktivista pró-russo Passion, ou Passion, que surgiu em dezembro de 2022 usando sua própria botnet para atacar organizações ucranianas. Poucos dias após o lançamento do grupo, essa botnet foi colocada à venda a partir de $30 por semana, enquanto a versão mais recente, que também está disponível para compra, foi anunciada em março. Aquela acredita que esses grupos hacktivistas estão monetizando suas operações principalmente para se manterem ativos e continuarem lançando ataques poderosos contra seus alvos. No entanto, independentemente de seu financiamento, isso não os torna menos perigosos para usuários e organizações. Por exemplo, no início de junho, a Microsoft sofreu variações e interrupções no portal da web para o Azure, Microsoft OneDrive e Microsoft Outlook. A Microsoft admitiu que seus serviços foram interrompidos em ataques de DDoS. Como a matéria é extensa, não vou fazer muitos comentários, mas basicamente o que a matéria quis dizer é: sabemos dos ataques de ransomware, eles continuam acontecendo. Houve uma certa redução no que diz respeito à indisponibilidade de serviços, mas o aspecto de vazamento de dados está mais forte do que nunca. Tá? Eu vou falar uma matéria depois na sequência que vai falar de inatividade, especificamente numa indústria ou num ramo de indústria que essa sim tem sido bastante afetada.
Mas, no contexto geral, é isso. Um outro tipo de ataque que eles estão utilizando muito são os ataques de negação de serviços distribuídos. Até aí, nenhuma novidade. Nos últimos 3 anos é o que tem acontecido. Acontece que boa parte dos grupos criminosos passaram a vender serviço, passaram a vender informação, passaram a vender curso e estão se monetizando porque existe muita gente interessada em consumir serviços prontos para fazer ataques, em aprender táticas com os criminosos para poder aplicar. Então, assim, o que estão fazendo, além de fornecer ferramental para pessoas menos conhecedoras tecnicamente, também estão trabalhando nas questões ligadas à formação. Isso é bastante preocupante. Por isso, assim, não dá para esperar para trabalharmos fortemente nas estratégias de segurança, porque daqui a pouco não estaremos 1 ou 2 passos atrás, mas muitos passos atrás dos criminosos. E na última matéria de hoje, setor de manufatura perde cerca de 46 bilhões de dólares com inatividade. Os custos globais associados aos ataques de ransomware têm apresentado tendência de crescimento nos últimos anos, afetando diversos segmentos da economia, com destaque para o setor de manufatura, segundo dados da Comparitech. A empresa analisou 478 ataques de ransomware confirmados a empresas de manufatura de 2018 a julho deste ano, usando seu rastreador mundial para entender o verdadeiro custo de tais incidentes. Isso inclui a quantidade de tempo de inatividade causado, o volume de dados roubados, quanto foram os pedidos de resgate e se esses pedidos foram atendidos. Usando as descobertas de um estudo de 2017 que mostrou que o custo médio do tempo de inatividade era de 8.662 dólares por minuto em todos os setores, a Comparitech estimou que a indústria manufatureira de todo o mundo perdeu cerca de 46,2 bilhões de dólares devido ao tempo de inatividade resultante de ataques de ransomware durante o período de 5 anos e meio. A empresa argumenta, no entanto, que o valor pode estar subestimado, já que o tempo de inatividade na produção é particularmente impactante na comparação com muitos outros setores. Isso porque a paralisação da produção industrial impacta diretamente nas vendas. A pesquisa mostrou que o tempo médio de inatividade causado por ransomware quase dobrou em 2022 em relação a 2021, passando de 6,4 para 12,2 dias. Além disso, houve uma grande lacuna no maior período de inatividade, registrado em cada um dos 2 períodos, 32 dias em 2021 e 76 dias em 2022. Os pesquisadores da Comparitech observaram uma variação dramática nos valores dos pedidos de resgate, com uma variação que vai de 5 mil dólares a 50 milhões de dólares. A quantia de 50 milhões foi exigida em 4 ocasiões ao longo do período analisado, 2 vezes cada uma das gangues Havel e Lockbit. A demanda média de resgate foi maior em 2021, em 21,9 milhões de dólares. Isso caiu para 8,8 milhões em 2022 e atualmente é de 1,7 milhão até agora, em 2023, de acordo com a análise. Segundo a empresa, é encorajador saber que apenas 4 empresas de manufatura pagaram demandas de extorsão, mas os pesquisadores observam que muitas organizações retêm essas informações com medo de torná-las mais vulneráveis a esses ataques. Os dados também mostraram que ao menos 7,5 milhões de registros foram violados como resultado dos 478 ataques no período. A pesquisa da Comparitech descobriu que o Egregor e o Conte foram as cepas mais dominantes de ransomware, visando organizações de manufatura em 2020 e 2021, respectivamente. Do ano passado até julho deste ano, Lockbit foi a cepa dominante. No período analisado pela Comparitech, 2020 registrou o maior número de ataques de ransomware confirmados direcionados à manufatura, com 167. Isso foi seguido de perto por 2021 com 148. Houve então uma grande queda no ano passado, com apenas 81 ataques registrados. No entanto, houve um aumento até agora, com 55 incidentes relatados até o fim de julho. De forma muito breve, porque também é uma matéria extensa, os números variam, obviamente.
como a própria estratégia. Vocês ouviram agora uma série de nomes de grupos de ransomware que foram muito famosos, que fizeram muito dinheiro e que hoje estão, em sua grande maioria, até inativos ou mudaram de nome. Isso é uma prática relativamente comum, eles mudam de nome para fazer com que as autoridades acreditem que aquele grupo já não exista mais. Então, mas o ponto é que é uma grande dor de cabeça. Eu falei anteriormente que os ataques de ransomware diminuíram e todas as matérias falam sobre isso. Por que ela ainda causa tanta dor, então, se diminuiu? É simples, porque eles estão mudando a estratégia. Se o foco inicial era a indisponibilidade de serviços, muitas empresas acabaram investindo em backup. Logo, essa opção de criptografar os dados para tornar serviços indisponíveis, ela acabou, não vou dizer que não está gerando mais tanto resultado, mas gerando menos, provavelmente. O que tem acontecido como tendência, na verdade como realidade, né? Então é preciso que todo mundo entenda isso, é que eles estão focando mais em dados e para isso eles demoram mais, eles passam mais tempo dentro das redes para garantir que eles encontraram informações sensíveis o suficiente para tentar uma extorsão, porque daí não adianta ter backup, não adianta nada. As estratégias de proteção, esse é o ponto, elas evoluíram um pouco. As estratégias de recuperação é que aparentemente melhoraram consideravelmente. Agora, se os controles ainda não são satisfatórios, logo eles continuam obtendo sucesso, pelo menos para obter os dados. Então eles tentam extorquir as empresas, aquelas que porventura não se dobram, veem a possibilidade de que eles espalhem os dados ou vendam os dados na Dark Web, Deep Web, etc. Então é isso que tem acontecido. Mas não dá para achar que é um risco ou uma ameaça do passado. Não, ela permanece presente, permanece causando muitas dores de cabeça e, portanto, precisamos estar atentos a isso. Bom, pessoal, o que eu tinha preparado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. E se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque a pessoa ou as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações, podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar a mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia, ótima semana e até a próxima.